O poder do Evangelho. Temos estudado sobre Mateus e hoje pela manhã tive o privilégio de pegar uma palhinha sobre a pregação do pastor Jorge, onde tratava hoje pela manhã da cura de um paralítico. E o que nos chama a atenção no texto é que bem mais do que uma cura física que esse paralítico necessitava, havia uma cura espiritual. E a palavra de hoje, o poder do Evangelho, ele trata especificamente, capítulo 9, versos 9 de Mateus, e nos diz o seguinte, pode começar do 8, 9 e 8. E uma multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Esse texto ainda está tratando do que foi pregado hoje pela manhã. Se você perdeu lá no YouTube, você tem o privilégio de rever a pregação que o pastor Jorge fez pela manhã. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. Levantando-o, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, sentaram-se juntamente com Jesus e com seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessitam de médicos os que são sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus? Muitas vezes os teus discípulos não jejuam. E disse-lhe Jesus: podem porventura andar triste os filhos da boda, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que ele será tirado, o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante ao remendo rompe a veste e faz a maior rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se o odre e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deixa-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém? Santo e maravilhoso Deus, essa é a Tua palavra para a Tua igreja nessa tarde, quase noite, ó Pai, onde Te agradecemos e pedimos a Tua misericórdia, para tratarmos aquilo, Senhor Deus, que o Senhor colocou em nossos corações. Usa a Tua palavra, Pai, para tão somente a Ti seja engrandecido nessa noite. Amém? Como eu disse, o privilégio ou o poder do Evangelho é o que iremos tratar nessa tarde. E o Evangelho, como vimos pela manhã, com o pastor Jorge, trata da cura de um paralítico. E nessa tarde, Jesus, em sua passagem, vê Mateus, colhedor de imposto, pessoa que era odiada pelos judeus, devido à sua atribuição, e o Evangelho abre as portas da graça aos rejeitados. Este é o maior poder do Evangelho para as nossas vidas. Esse é o poder do Evangelho que nos alcança, que me alcançou, que te alcançou. E esse é o privilégio onde mesmo sendo pecadores, o Senhor continua a tratar de nossas vidas. E Ele nos diz o seguinte: Jesus passava em Cafarnaum, cidade no caminho de Damasco para o Egito, roda onde muitos passavam, grandes caravanas com suas mercadorias,
e lá estava Mateus, cobrador de impostos, muito mal visto pela sociedade daquela época. Os publicanos eram uma classe odiada em Israel, trabalhava para o Império Romano no exercício dessa profissão, extorquiam o povo, cobrando mais do que estipulavam, considerando os gentios e pagãos por seus compatriotas, tinham um enorme desfavor público. E um comentarista bíblico nos diz o seguinte a mais sobre isso. Diz que os publicanos eram detestados porque praticavam extorsão financeira do seu próprio povo. Graças a Deus que nos dias de hoje essas coisas não acontecem na nossa política brasileira. E esse homem odiado pelo povo que Jesus chama para segui-lo, é esse homem que colaborava com o império, mas que também Jesus convoca para ser um apóstolo. E é aí onde a palavra chega a cada um de nós. Lembra que o texto nos diz que ele era um gentil e pagão. E foi para esse povo gentil, do qual eu e você fazemos parte, pois não éramos o povo escolhido por Deus, que a palavra chega. E ela chega de uma forma privilegiada, no caso de Mateus, que o próprio Jesus vem e segue-me. E ele, sem pestanejar, sem nenhuma dúvida, o segue. Pois sabia e ouvia falar daquele homem, dos seus milagres e da palavra que ele trazia de refrigério, a qual nos chama a meditarmos e a olharmos para cada um de nós. Como anda a minha vida? Como anda o meu entendimento da palavra? Como eu tenho andado como esse povo chamado por Deus? E ele nos diz o seguinte: nos padrões dos seus dias, Mateus era um pecador, mais vil e mais miserável em Cafarnaum. Sendo publicano, era uma ferramenta voluntária a serviço do governo de Roma. Ocupava a tarefa odiosa de arrancar do seu próprio povo o dinheiro dos publicanos. Ele sequer podia ir à sinagoga, eram considerados animais imundos e tratados como porcos, não podiam servir de testemunha em nenhum julgamento porque não eram de confiança, eram contados como mentirosos, ladrões e assassinos. A tradição rabínica dizia que era impossível um homem como Mateus arrepender-se. E quanto de nós, apesar de não sermos cobradores de impostos, nos achamos na nossa caminhada como Mateus se achou aqui, indigno de sequer se converter. Muitas vezes a vida nos põe tanto peso, e a religiosidade de alguns nos coloca mais peso ainda sobre as nossas vidas. Enquanto Jesus argumenta diretamente com esses fariseus, que diz: como pode esse homem sentar com pecadores, com cobradores de impostos? E o próprio Jesus lembra ele: não é um médico para quem está doente? Para que serve o médico, a não ser para aqueles que se encontram doentes? Jesus não argumenta o Mateus, simplesmente diz: segue-me, porque ele sabia qual era a sua necessidade. O Jesus conhecia o seu interior, e não é dessa mesma forma que ele nos chama hoje, a mim, a você, a cada um de nós. Cada um de nós teve seu encontro próprio com o Senhor. O Senhor nos chamou, Ele nos conduziu ao seu chamado, porque cada um de nós, com certeza, tínhamos um imenso vazio interior. E esse, só Ele. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode vir a não ser por mim. É esse vazio que eu e você temos. É esse vazio que eu e você tantas vezes professamos.
Mas como tememos, como dizemos que temos que entregar a nossa vida ao Senhor. Acharmos que eu vou parar de ter o controle da minha vida porque o Senhor vai dominar tudo. E Ele vai dominar, sim, se eu e você permitirmos. E vai dominar da melhor forma. Não é nos aprisionando, mas é nos dando uma verdadeira liberdade. Dando uma liberdade que esse mundo aí fora não dá. Com festas, com promessas e alegrias. Alegrias, só que passageiras. E os dias passam. E chegamos a uma conclusão que essas alegrias continuam sem preencher esse imenso vazio que eu e você temos. Que só o Senhor, só Ele, tem o privilégio de adentrar dentro de mim e de você. Quando o Seu Espírito Santo toma posse das nossas vidas e começamos a entender tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E é bem melhor, bem maior e duradouro. Infelizmente, algumas igrejas pregam que aceitando Jesus parece que não vai ter mais problema nenhum na sua vida. Infelizmente, quem tem pregado isso tem mentido para você. Porque a palavra nos diz, e Jesus nos diz claramente, que no mundo teríamos aflições, mas que eu e você deveríamos ter bom ânimo. Porque Ele venceu. E Ele continua a vencer. Não sou eu nem você que somos mais do que vencedores. E o somos, como Ele continua sendo o Senhor de nossas vidas. Quando eu e você damos verdadeiramente a Ele o controle de tudo. Porque Ele tem cuidado de tudo, de cada detalhe. Muitas vezes não entendemos a forma como Ele tem feito ou como Ele irá fazer. Porque Ele nunca fará da forma que eu quero. Ele não é gênio de lâmpada para atender o meu pedido. Mas Ele vai fazer da forma que eu e você necessitamos. E muitas vezes por isso não entendemos os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. E de igual forma, entendemos que Mateus também não sabia como isso iria acontecer. O Evangelho abre a porta da graça aos que se reconhecem pecadores. Está lá no capítulo 9, versos 10 a 13. A primeira e mais importante consciência que eu e você temos que ter é da nossa limitação, meus irmãos. Somos pecadores. E a palavra também nos diz que todos estavam condenados. Ou seja, não havia solução para nenhum de nós, a não ser em Jesus. Mas Ele nos dá essa tranquilidade de entendermos e sabermos que apesar da nossa fragilidade, de nossa pecaminosidade, Ele tem a solução para a nossa vida. Amém? E dessa forma, o Senhor nos dá a tremenda oportunidade de graça. E é onde observamos esse poder do Evangelho. A graça nos salva e nos transforma. Passamos a ser homens e mulheres melhores, servos de Deus. Passamos a ser chamados de filhos de Deus. Mas pastor, eu ainda tenho fraqueza na nossa vida e eu ainda peco. Todos nós continuamos a pecar. Todos. Mas o Senhor é aquele que sempre vai estar disposto a estender mais uma vez a sua mão, quando necessitarmos para nos levantar. A palavra continua nos dizendo que nele eu tenho vida, e vida e abundância. Não é essa vida aí fora que nos dá um falso entendimento de alegria. Bebida, festa, é bom? Eu já vivi lá fora. Eu já tive esse privilégio ou desprivilégio, se for o caso, de viver lá fora.
de passar o que a palavra diz que esses estavam condenados. Mas eu conheci essa palavra, a qual me libertou, a qual primeiramente abriu meus olhos e me deu entendimento. E esse entendimento, e como eu até já disse aqui algumas vezes, eu estava num carnaval, na rua, em Olinda, e ouvi nitidamente a voz: aqui não é o seu lugar. Mas o Senhor tem seus propósitos. Quem imaginaria que eu um dia seria um pregador da palavra? Eu não apostaria nisso. Mas são esses improváveis, como eu e você que éramos, que Jesus convida e diz: segue-me. Aquele pecador, rejeitado por sua população, rejeitado pelo seu povo, onde acha que não há mais solução para aquela pessoa. E quantas vezes nós achamos isso? Vou convidar meu amigo para ir para a igreja. Não. Para ele não tem mais jeito. Tem jeito. Tem Jesus. Teve jeito para mim. Teve jeito para cada um de vocês. Não somos melhores do que estão aí fora. A diferença é que nós reconhecemos a nossa limitação. A diferença é que nós entendemos que sozinhos nós não somos nada. E é isso, o evangelho tão simples que Jesus prega, onde ele dá oportunidade àqueles que se sentem rejeitados, àqueles que acham que não tem mais oportunidade, e ele te dá uma veste nova, um anel, uma sandália, uma nova roupa, um novo nome, porque você é filho. Eu e você somos filhos, mas o nosso Pai não está à disposição de fazer o que eu e você queremos, mas Ele tem um plano de vida melhor para cada um de nós. Continuo lembrando, não somos melhor do que ninguém que está aí fora, mas eu e você um dia demos a oportunidade ao Senhor dele ser Senhor, e não só Senhor, Salvador das nossas vidas. E a palavra ainda continua nos lembrando de que, apesar de tudo isso, Jesus ainda ensina que a religiosidade pomposa daqueles fariseus considerados justos não é aceita por Deus. E esse peso continua nas nossas vidas hoje. Somos homens e mulheres tendenciosos a falhar. Queremos muitas vezes, por zelo, colocar mais peso na vida do outro. Mas Jesus nos chama para amarmos, perdoarmos e ajudarmos o nosso irmão, não colocar peso na vida dele. O peso, o próprio pecado já coloca sobre as nossas vidas. Jesus diz: eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Se Ele, o Filho de Deus, veio para salvar, para dar oportunidade a mim e a você que não tínhamos vida, quem somos nós para levantar os nossos olhos e apontarmos a vida de quem quer que seja? O pecado dele não interessa o que foi. O que interessa é que o Senhor tem e dá a oportunidade para sermos restaurados todos os dias. O Senhor nos ensina a perdoarmos os pecados de quem quer que seja todos os dias. A palavra dele diz 70 vezes 7 por dia. Não é só uma vez. Falhou comigo, entrou no meu caderninho. Não. Você tem que estar disposto a perdoá-la. Porque dessa forma, o Senhor usou de graça e misericórdia para comigo e para com a sua vida. O Senhor nos ama. É isso que não entendemos, porque
tantas e tantas vezes as pessoas acham que porque Jesus fez alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa por Ele. Mas Ele já pagou o preço. Você não tem que fazer nada, a não ser reconhecer a sua situação de pecador, que infelizmente muitos não querem nem falar, porque parece que o pecado está encoberto. Mas quando eu e você temos esse entendimento do que é pecado, e que esse pecado me afasta de Deus, e que se eu continuo neste pecado, eu não vou ter o privilégio de ter uma vida eterna com o Senhor. É esse o maior sacrifício dele para conosco. É esse o maior sacrifício dele por amor a mim e a você, que como Mateus foi rejeitado. O pecado de Mateus era cobrar impostos. Para o povo dele, traidor. Porque além de cobrar impostos, extorquia o povo. Quantas vezes eu e você falhamos com nossos irmãos, com nossos vizinhos, na nossa casa, por falas que abrimos a boca e quando vemos já dissemos e magoamos. Mas o Senhor nos concede, a mim e a você, a oportunidade de voltarmos atrás, pedirmos perdão e também darmos esse perdão. A maior consciência que nós temos é quando entendermos que eu não sou digno de nada, mas que o Senhor o é. É esta atitude que nos mostra a diferença daqueles que estão lá fora. Não é porque somos melhores, mas é porque estamos deixando sermos regenerados pelo Senhor, pelo seu amor, pelo amor e misericórdia e sua graça, favor imerecido. O mal que eu merecia por tudo que eu fiz era uma condenação eterna, pelos meus pecados, pelas minhas atitudes. Mas em Cristo, Ele joga no mar do esquecimento de todos os meus pecados e me dá a oportunidade de uma nova vida. E infelizmente nessa nova vida não quer dizer que eu vá falhar de novo, porque falhamos. Mas o que eu tenho de alegria é de entender que o Senhor sempre está ali a nos dizer: caiu de novo, falhou de novo. Quantas vezes temos negado Jesus com a sua atitude? Quantas vezes as pessoas têm necessidade de um Deus presente? E esse Deus presente muitas vezes vai ser refletido pela minha forma de agir, pela sua forma de agir. E essa forma é com amor, é com perdão, é com misericórdia. A palavra ainda continua a nos dizer, já finalizando, o Evangelho abre as portas da graça para uma vida de jubilosa celebração. Essa graça que me alcança e que te alcança, nos dá uma forma de vivermos em alegria, porque sabemos para onde vamos agora, sabemos para onde iremos, estaremos com o Senhor, não porque eu sou bonzinho, não porque eu sou pastor, não porque eu sou diácono, mas porque o Senhor me amou, porque Ele me perdoou, e principalmente por eu me permitir que Ele me resgate. O Senhor está à nossa disposição. Basta tão somente que eu entenda que eu não sou melhor do que ninguém, porque eu não sou. Entenda a minha situação de pecador, mas entenda que em cima de tudo isso, Ele me ama da forma que sou. Ele sabe as minhas falhas, Ele sabe os meus pontos fracos,
Mas ele diz: filho meu, eu estou aqui à tua disposição. E nessa visão é que eu quero nessa tarde, já à noite, chamar você, que um dia encontrou esse amor, mas no meio da caminhada se perdeu. Ouviu tantas e tantos convites do mundo, de alegria, mas essas alegrias são passageiras, não são duradouras. Mas o convite que Jesus fez a Mateus, e nessa tarde usa essa palavra para fazer a cada um de nós de novo, para revermos o nosso amor, nosso primeiro amor, de entendermos que esse amor, ele se estende para mim e para você hoje. E ele diz: venha, segue, reconhece-me de novo como o Senhor da tua vida. Ele não está dizendo que por causa disso você vai parar de fazer tudo o que faz, mas isso vai ser uma condição de vida. Ele vai mudar o teu interior. É Ele que vai fazer isso, porque nós sozinhos não vamos conseguir, e iríamos fracassar de novo. Mas Ele diz: filho meu, filha minha, estou à tua disposição. Tão somente preciso do teu primeiro passo, de reconhecer a necessidade que tem de ter o Senhor como Senhor e Salvador da tua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Se você teve o entendimento dessa palavra, mas não quer vir aqui, nós estaremos logo após, lá no gabinete pastoral. Lembre-se que essa palavra, de fato de você vir aqui, não quer dizer que você é pior do que nenhum dos que está aqui. Ao contrário, você é um corajoso ou uma corajosa, por entender e reconhecer que nós, sozinhos, sem o Senhor, não chegaremos a lugar nenhum. Que Deus nos abençoe. Que Deus te dê mais uma oportunidade de voltar aos seus caminhos. Amém.